Oi, gente, como é que vocês estão? Bom, voltamos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo da nossa série de estruturação do projeto de pesquisa. Gente, lembrando mais uma vez, eu não sou professora de metodologia científica, infelizmente, mas estou disponível para contratação. O que eu estou fazendo aqui são algumas dicas que me ajudaram nesse processo de pesquisa, de estruturação de projeto, artigos, enfim, e que eu espero que ajude vocês também que estão assistindo desse outro lado. Bom, hoje nós vamos falar sobre objetivos. Dentro dos objetivos, a gente pode começar falando de duas categorias: o objetivo geral e o objetivo específico. Bom, na hora de falar sobre os objetivos, é a hora que você vai fazer as perguntas para o seu tema. Então, é a hora que você vai perguntar para o seu tema aquilo que você eventualmente iria responder em uma pesquisa já concluída. Lembrando, gente, o que a gente precisa lembrar muito na construção de projeto científico? O projeto científico, ele não é uma pesquisa. O projeto científico é um projeto. É um projeto do que você pretende fazer. É um projeto do que você pretende responder sobre aquele tema. É um projeto, não é uma pesquisa pronta. Eventualmente, uma pesquisa pronta, ela seria um TCC, um artigo, uma tese, uma dissertação, enfim, esses são os trabalhos de que provavelmente eles vêm de um projeto de pesquisa. Nem sempre um projeto de pesquisa totalmente elaborado, como esse que a gente está falando aqui, mas normalmente vem de um projeto de pesquisa. Então vamos lá. Relembrando, qual que é o tema que a gente falou, né, que a gente escolheu aqui para a nossa estruturação? A relação de professoras mulheres dentro da educação. Bom, gente, importante então agora a gente perguntar o que a gente quer entender sobre esse tema. Então vamos lá. Você quer entender a representação das professoras dentro da educação infantil na cidade de São Paulo? Então vejam, quando eu começo a fazer as perguntas para o meu tema, eu começo a recortar esse tema, fazendo com que ele fique cada vez mais específico. Ou você quer saber por que o magistério entre 2010 e 2020 na cidade de São Paulo, em sua maioria, é formado pela população feminina? Ou também, por que o corpo docente de determinadas universidades, por exemplo, você quer estudar a universidade, sei lá, a USP, a Unicamp e a UFSCar, você quer estudar essas três universidades. São formadas em sua maioria por homens, enquanto que a educação infantil é formada em sua maioria por mulheres. Claro, gente, isso tudo que eu coloquei são situações hipotéticas, tá? Eu nem tenho certeza se, por exemplo, essas três universidades, a maioria são formadas por homens. Então, essas são algumas perguntas que eu preciso fazer para o meu tema. Então, vamos lá. Eu escolhi uma dessas perguntas. Agora eu vou escrever o meu objetivo geral. Qual seria então o meu objetivo geral? Então, o objetivo desse trabalho é analisar a representação entre os anos de 2010 e 2020. Veja, eu já tenho um recorte temporal agora. Eu escolhi que eu vou trabalhar entre os anos de 2010 e 2020. Ai, mas eu preciso fazer com que esse recorte temporal ele seja definitivo? Gente, entenda uma coisa, quando você começa a escrever um projeto, nada é definitivo. Tudo que você está escrevendo pode mudar. Tudo. Então, esse recorte temporal ele também vai poder mudar. Se você decidiu falar sobre um tema num recorte de tempo de 5 anos, de repente você decidiu que você quer falar em 10, tudo bem, pode mudar. Contanto que você tenha aparato metodológico para falar sobre esse tema em 10 anos, não tem problema nenhum com que mude esse recorte. Bom, vamos lá. Então, o objetivo desse trabalho é analisar a representação entre os anos 2010 e 2020 das professoras da educação infantil na cidade de São Paulo. Então, esse é o objetivo geral do meu trabalho. Quando a gente lê esse objetivo geral, ele parece geral, mas se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que algumas coisas estão faltando nesse objetivo geral. Por exemplo, a gente colocou o recorte de 10 anos, tudo bem, mas a gente não colocou qual região de São Paulo esse trabalho vai ser feito. Então, São Paulo é uma cidade enorme. Qual região que você vai fazer esse trabalho? Região do Brás? Belém? Cidade universitária? Onde esse trabalho ele será feito? Então, você vai estudar esse trabalho em qual região? Outra coisa, quem que é esse grupo de professores que você vai estudar? São professores que fazem parte do grupo do corpo docente da escola? São professores que fazem parte da gestão escolar dessa escola? São professoras aposentadas dessas escolas, dessas universidades que você escolheu? Aonde estão localizadas essas professoras? Isso é importante a gente deixar muito específico também. O seu objetivo ele vai ser muito descritivo do que você quer escrever no seu trabalho. Então vamos lá. Depois feitas essas alterações, a gente decidiu o quê? O objetivo geral, então, ele vai ser: o objetivo desse trabalho é analisar a representação de professoras do corpo docente da escola pública infantil. Então eu vou escolher, beleza, escolhi a escola pública infantil.
Quais escolas públicas infantis? X, Y e Z, localizadas na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, durante os anos de 2010 e 2020. Agora sim, agora o meu objetivo geral ele está definido. Então, a partir do momento que você definiu o seu tema de pesquisa, é isso que você precisa fazer. Bom, eu vou dar um exemplo. Eu quero pesquisar o cinema. Cinema, tudo bem. Quando você quer pesquisar cinema? Que cinema você quer pesquisar? Para quem você quer pesquisar? Como você quer pesquisar o cinema? Então, são perguntas que você precisa fazer ao seu tema para que você consiga seguir na sua pesquisa e principalmente nas suas leituras. O processo de leitura, ele é feito concomitante à construção do seu projeto. Então, não é nenhuma coisa nem antes, nem depois. É algo feito junto. Quando você tem os seus objetivos definidos, você vai perceber que a sua leitura, ela vai ser muito mais orientada do que você precisa encontrar dentro daquela bibliografia que você escolheu. Então, quando você definiu a sua leitura, vocês viram aqui, a gente define um tema muito mais específico agora. Dessa forma, a gente vai ter uma leitura muito mais orientada. Então, nos meus trabalhos, o que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar o termo representação, então esse termo vai ser muito importante para o meu trabalho. Eu preciso pegar uma pesquisa regional agora, eu preciso ver a questão da representação da educação infantil na cidade de São Paulo. Não é mais necessário que eu pesquise educação infantil no Brasil inteiro. Então, por exemplo, você naquela primeira pesquisa, você viu lá um trabalho que era da educação infantil na Bahia, educação infantil, sei lá, do Acre, do Amazonas. Talvez essas pesquisas elas possam te ajudar, mas talvez não seja muito bem o que você está procurando. Por quê? Primeiro que você tem que ver qual é o tipo de educação que você está. Então, é educação municipal ou é educação estadual? Qual é o tipo de educação? A gente está falando aqui da cidade de São Paulo, então seria uma educação municipal. Você quer comparar essa educação municipal com uma educação municipal de alguma outra cidade, de algum outro estado do Brasil? Não, então esses trabalhos provavelmente eles não vão servir para você. É por isso que eu falo, gente, que a parte dos objetivos é uma parte tão importante do seu trabalho. Essa parte que você vai perguntar para o seu tema o que você quer saber. Você vai fazer as perguntas para o seu tema do que você quer saber. E feitas essas perguntas, você vai ler a sua leitura tentando sempre você vai fazer a sua leitura tentando sempre responder essas perguntas. Tá? Esse seria então nossos objetivos geral. Qual que seria então o nosso objetivo específico? Gente, o objetivo, ele é uma parte muito importante do seu projeto, porque ele tem que conversar diretamente com o resto que você vai escrever. Então, ele tem que conversar desde o seu resumo até a sua bibliografia. Você não pode fazer um objetivo, vou fazer um objetivo aqui, tanto faz, depois eu vejo. Não, o objetivo, ele conversa com todo o seu projeto. Ele é o objetivo do seu projeto, é ele que vai guiar o seu projeto. Então, o que seria esse objetivo específico? Seria você tentando responder aquelas perguntas que você fez para o seu projeto inicialmente. Só que não é você. É importante isso, gente. Você não vai escrever no seu projeto a resposta dessa pergunta. Isso seria para um trabalho final. Mas você vai pensar aqui o que você faria para responder essas perguntas. Então, por exemplo, nesse caso, a gente poderia pensar assim, análise dos trabalhos pioneiros sobre gênero e educação pública e histórico das políticas públicas que colocam as mulheres como principais agentes desse sistema. Eu coloquei aqui esse específico em relação às políticas públicas porque é algo que eu pesquiso. Eu pesquiso nas minhas pesquisas, eu falo sobre políticas públicas. Eu gosto muito, em todo trabalho que a gente escreve, de fazer uma alusão histórica, fazer um retrospecto histórico sobre o tema. Então, para mim, os trabalhos que eu faço, eu acho importante começar com isso. A gente fazer ali sobre esse tema um retrospecto histórico. Então, aqui você está falando sobre a representação da mulher entre 2010 e 2020. Tudo bem, é entre 2010 e 2020. Mas talvez um dos objetivos específicos importantes para o seu trabalho seria fazer um retrospecto de como que era essa representação das mulheres, para você então conseguir contextualizar o seu leitor, a pessoa que vai ler o seu trabalho final. A pessoa queria ler o seu trabalho final, então sua possível tese, sua possível dissertação, ou seu possível artigo, ou seu possível relatório, essa pessoa queria ler o seu trabalho final. Eu acho importante fazer dessa forma. E isso, gente, é outra coisa muito importante. Você não precisa fazer um retrospecto histórico que volte, lá do comecinho. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Quando eu fui fazer o meu primeiro projeto, que era sobre cinema e educação, não lembro se era sobre cinema, educação, cinema e linguagem. Enfim, eu lembro que eu falei
sobre as novas linguagens da história que estavam começando a ser usadas na nova história. Gente, isso é uma coisa assim que não tem nada a ver. Por quê? Porque isso é uma coisa que muito antiga. Eu estava falando sobre o cinema como uma linguagem no ano de 2018. Não fazia sentido eu voltar tanto assim para um projeto de pesquisa. Então o que eu fiz? Eu peguei um determinado ponto e eu comecei a falar daquele determinado ponto que eu acreditava ser importante. Não tem necessidade de você voltar desde o início de quando começou aquilo, entende? Mas é um ponto que vocês acreditam que seja importante. Um outro objetivo específico que a gente poderia colocar: identificar um corpus. O que é o corpus? O corpus é um tipo de documentação que você vai usar. Então pode ser desde um grupo de documentos, um grupo de pinturas, um grupo de entrevistas, um grupo de filmes, um grupo de músicas. Esse é o corpus do seu trabalho, é o que a gente vai chamar de fonte, é o que você vai usar para poder analisar o seu trabalho e meio que fazer com que aquilo se torne real. Mas não, é uma forma de verificação do seu trabalho. Então, análise, identificar os corpos que mostrem o grupo de funcionários nessas unidades então, que a gente escolheu para estudar durante o recorte de 2010 e 2020, questionando o gênero, faixa etária e cor da pele. Então, são alguns questionamentos que eu vou fazer quando eu encontrar esse corpus. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando de imagem, existem claro, a metodologia que você escolher vai te mostrar isso, mas você vai olhar a imagem, então você precisa de alguns critérios para perguntar para aquela imagem. Isso precisa estar especificado nos seus objetivos. Não tudo, tá, gente? Não tudo assim, no sentido de, eu vou escolher a imagem tal, tal, tal. Não, mas você vai usar o quê? Vou usar imagens e eu vou fazer tais perguntas a essas imagens. Ou então eu vou usar entrevistas e nas entrevistas eu quero entrevistar o X, o Y e o Z grupo de pessoas. Espero que tenha dado para entender. Bom, outro objetivo que a gente poderia pensar, específico: entrevistar um grupo de funcionários para entender o que as mulheres representam dentro do grupo docente. Então aqui, esse foi o último objetivo específico que eu coloquei, a gente pensar que esses objetivos, eles são uma forma de descrever como que eu vou chegar àquele objetivo geral. Então eu quero entender as representações das mulheres na escola XYZ entre os anos 2010 e 2020, só que para isso eu preciso de um caminho, eu preciso percorrer um caminho. Então eu coloquei aqui até um exemplo bobo aqui pra gente seguir, mas seria o seguinte: bom, eu quero prestar mestrado e o mestrado é um objetivo geral. O que eu faço para conseguir prestar o mestrado? Então, eu vou me preparar o meu projeto de pesquisa, eu vou preparar para me estudar para as provas escritas e eu vou preparar para as entrevistas. Então, é mais ou menos isso. Você tem um objetivo geral e para você chegar nesse objetivo geral, você precisa cumprir algumas etapas. Importante, você vai falar assim: mas eu não vou ter tempo de identificar o corpus e colocar isso no meu projeto. Isso não é para estar no seu projeto, isso é para estar no seu produto final, no seu trabalho final. Os objetivos, ele não é uma coisa que você vai escrever dentro do seu projeto. Ele é algo que você só vai usar no seu relatório, na sua dissertação, na sua tese. Isso não é algo que vem antes. O seu projeto de pesquisa, ele só está mostrando o que você quer fazer. Então, por isso que essa é uma parte tão importante do seu tema, porque às vezes você fica tão perdido ali no que fazer que você não consegue entender. Bom, gente, uma outra coisa que esse vídeo, eu quero falar nesse vídeo é sobre o plano de trabalho. Primeiro, o plano de trabalho, ele não é obrigatório, muitas pessoas não pedem ele, mas eu acho importante falar porque quando eu me deparei com o plano de trabalho, eu não sabia o que era e o que significava. O plano de trabalho, ele nada mais é do que um roteiro do seu trabalho. E também, o plano de trabalho, ele não vai definir nada no seu projeto. O plano de trabalho é algo que vai estar no seu projeto, como uma hipótese do que você pretende escrever, mas você só iria usar ele em um possível trabalho final, então você não vai usar ele antes disso. Então, o que seria mais ou menos esse plano de trabalho? Seria isso, um roteiro do que você pretende escrever no seu trabalho. É mais ou menos o sumário de um livro, o que a gente vai encontrar naquele livro. Então, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, seria a introdução, você contextualizando o tema. E é claro, esses tópicos, eles podem ter nome. Então, por exemplo, contextualizando a carreira docente no gênero feminino, ou contextualizando o gênero feminino dentro da carreira docente. Isso seria um dos tópicos do nosso plano de trabalho. Então, eu coloquei aqui como exemplo: introdução, contextualização. É mais ou menos como uma introdução do Enem, sabe? Você precisa contextualizar ali o seu tema, só que, mais uma vez, isso é para o seu trabalho final. A gente não vai usar isso nesse momento. Você vai pensar nessa contextualização quando você estiver escrevendo, enfim, seus trabalhos.
Você vai apresentar o seu tema, então, sobre o que você está falando, quem que já escreveu sobre isso, por que isso é importante. Você vai desenvolver, então, aqui nesse momento, você vai falar sobre as análises dos documentos que você fez, as análises das entrevistas que você fez, e aí você vai pegar a teoria que você fez, então, quem falou sobre esse tema, e juntar com as análises que você fez sobre os documentos. E, por fim, uma conclusão. Então, você vai dando nome a esses processos no seu trabalho, mais ou menos, como eu disse, como um livro. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque realmente eu acho que os objetivos eles são uma parte que demandam muita atenção e muita dedicação também, porque é uma parte muito importante do seu trabalho. E foi como eu disse, você precisa conversar os seus objetivos com o resto do seu projeto. Você não vai falar sobre os objetivos no resto do seu projeto, mas você precisa que eles conversem entre si. Então, cada parte do seu projeto precisa conversar entre si. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar um like se ele foi útil para você. Se você aí já é muito expert em pesquisa e tem várias dicas para dar, deixe aqui nos comentários para que alguém que veja esse vídeo e não saiba ainda consiga ler também. E é isso, gente. Até a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem me mandar pelo Instagram que eu respondo, tá bom? Tchau!